Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Pode acessar lá o Facebook, facebook.com/rodrigo.salomão.790 para comentar as notícias desse dia comigo aqui. Olha, um dia muito triste para a região de Piracicaba, viu? Um dia muito triste para a região de Piracicaba. Isso porque nós tivemos, né, o registro de uma tragédia envolvendo uma família, né, que foi dizimada. Morreu o pai, a esposa e o filho de 23 anos. Essas imagens são imagens de Piracicaba. De quem são essas imagens aí, o Felipe? É do Walter, é isso? É do Walter? Do Walter Martins. Um abraço para o Walter Martins, ao pessoal da TV Mix de Limeira, né? Essas imagens foram cedidas e mostram exatamente o local da tragédia. Tudo teria ocorrido da seguinte maneira: olha, um metalúrgico, o Carlos Pressoto, de 47 anos, ele estava inconformado, né, com a doença do filho, um jovem de 23 anos que perdeu o movimento do corpo e dependia de uma cadeira de rodas para se locomover. Essa doença teria surgido por conta de uma doença que ele tinha na coluna. Pois bem, há alguns meses ele entrou em depressão por conta desse caso e dessa vez decidiu tirar a vida da família inteira diante do sofrimento que ele estava tendo, enfim, que ele vinha passando. É um caso difícil, né? É um caso difícil porque envolve, né, um crime motivado por um sentimento que é difícil da gente entender, é difícil da gente compreender, né? A gente conhece aqui casos em que pessoas matam por ciúme, casos em que as pessoas matam por dinheiro, mas nesse caso aí ele matou porque não aguentava mais o sofrimento pelo qual estava passando, ao lado do filho, que era saudável, teve um problema na coluna, dependia de uma cadeira de roda e certamente estava passando ali por um momento de sofrimento. Essa é a arma usada no crime, um revólver calibre 38 que a polícia acabou encontrando junto ao corpo do Carlos Roberto, porque ele também decidiu tirar a própria vida depois de matar a esposa, o filho, né? Ele tirou a própria vida. Foi um caso, olha, de grande repercussão hoje em Piracicaba, um caso muito triste e tem detalhes, eu não sei se a Carla Ramil já tem condições de falar comigo, mas tem detalhes que assustam a gente, né? Assustam a gente. A Carla está comigo, olha, para falar ao vivo nesse Brasil Urgente. Boa tarde para você, Carla. É uma história até difícil da gente entender, uma tragédia, né, motivada por algo inexplicável, porque a gente já viu gente matando por dinheiro, como eu disse, gente matando por ciúme. Agora o rapaz matou porque ele não aguentava mais viver ao lado do filho doente, pelo menos são essas as informações que a polícia recebeu. Mas a informação que eu tenho, Carla, claro que você está apurando tudo ainda, mas já pode dar essas primeiras informações para a gente, é de que ele simplesmente atirou no filho de 23 anos, depois matou a mulher com um tiro na cabeça e não se matou em casa logo em seguida. Ele teria ido a um outro imóvel para se matar. Como é que foi tudo isso, Carla? É isso mesmo, Rodrigo. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Brasil Gente. Olha, Rodrigo, na verdade começou assim desta forma mesmo. Ele foi até o quarto do filho, né? Atirou na cabeça do jovem de 23 anos, que era comerciante. Há cerca de 6 meses ele estava na cadeira de rodas devido a um problema, né, na coluna cervical. Até por isso que o pai andava muito deprimido, tomava remédios controlados, né, para poder curar-se da depressão. Ele matou esse jovem, mas segundo a polícia, Rodrigo, antes do tiro, ele teria sufocado, né, o filho com um travesseiro. E ele agiu da mesma forma com a esposa. Depois de matar o filho, ele foi até o quarto onde a esposa dormia, né, juntamente com ele, e agiu da mesma forma, Rodrigo. É possível, inclusive, que ele tenha dopado essas pessoas, né, Carla Ramil? Porque não houve reação. Não se ouviu gritos, não houve reação, não houve luta corporal de ninguém contra ele. Um crime mesmo até difícil da própria polícia compreender.
Exatamente. O doutor Rui Ramires, né, do 6º Distrito Policial de Piracicaba, vai investigar, inclusive, essa hipótese, Rodrigo, das vítimas terem sido envenenadas, né, dopadas pouco antes do crime acontecer. E conforme a gente tinha conversado logo no início, esse homem, né, o Carlos Roberto Pressoto, de 47 anos, logo após ter matado a esposa e também o filho de 23 anos, Rodrigo, ele foi para um outro imóvel da família, uma chácara que fica a cerca de 2 quarteirões da casa onde ele morava com a família, e lá ele teria se matado também de uma maneira até premeditada, viu, Rodrigo? Porque todos os indícios levam a crer que ele teria a intenção de ocultar o próprio corpo. Parece que foi numa piscina, é isso? Ele se jogou numa piscina, teria amarrado uma pedra, na própria arma usada ele teria amarrado na mão, para quando caísse dentro dessa piscina, caísse com a arma e o corpo dele permanecesse lá no fundo. Exatamente, Rodrigo. Ele teria, então, preparado todo esse cenário antes do crime, né? Porque ele teria jogado água, teria jogado terra, né, dentro da piscina para manter a água bem turva, né, para evitar que a polícia encontrasse o corpo dele. Essa arma que aparece aí é a arma utilizada no crime, tem a numeração raspada. Ele teria, então, amarrado uma pedra no cano da arma para que assim que ele atirasse contra a própria cabeça, né, na testa, o corpo caísse na piscina e fosse para o fundo. Esse corpo só foi localizado, Rodrigo, depois de um trabalho de investigação da polícia e também dos peritos, né, que acabaram encontrando, então, o corpo dele dentro dessa piscina, Rodrigo. Meu Deus, que tragédia, caso terrível, terrível, terrível. Nós vamos continuar acompanhando ao longo aqui desse Brasil Urgente, vamos trazer mais detalhes desse caso que choca Piracicaba, não só Piracicaba, né? Toda a nossa região, nosso Brasil. Nesse final de semana, o Datena continuou repercutindo para todo o Brasil o caso envolvendo um avô que tirou a vida do próprio neto de 7 meses, da esposa dele, e depois fugiu para um manicômio para dizer que era louco, né? Para dizer que era louco. São as famílias sendo destruídas por tragédias difíceis da gente explicar, mas acima de tudo que ocorrem, né? Eu penso muito nisso, é porque as pessoas estão abandonadas, as pessoas estão sem Deus no coração, as pessoas estão abandonadas psicologicamente, às vezes não encontram apoio, né, o apoio que deveriam ter, e entram em processos aí depressivos, ou entram em processos, né, que transformam essas mentes em mentes doentias. Doentias. Meu Deus do céu, que caso terrível esse aí. Daqui a pouquinho a Carla vai trazer mais detalhes ao vivo aqui na tela da Band. Tem mais um intervalo, é isso? Então nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouquinho eu vou trazer o caso de um arrastão que assustou os moradores do Parque Jambiro, hoje aqui em Campinas. O negócio foi terrível, velho. É o seguinte, uma dupla de assaltantes, segundo a polícia, teria tentado roubar um carro. Depois de roubar o carro, entraram na casa de uma família, atiraram contra a cabeça de uma vítima e na fuga, ainda tentaram um outro crime. Roubaram um caminhão que depois foi recuperado pela Polícia Militar. É esse caminhão que você está vendo aí nas imagens. Eles só não explicaram o que eles vão fazer com um caminhão desse aí que praticamente não tem valor, né? Praticamente não tem valor, não tinha carga, não tinha nada. Nós vamos para o intervalo, a gente volta já. Esses aí são os responsáveis pelo arrastão. Daqui a pouquinho a gente fala mais desse caso. Estou esperando você lá no Facebook, pode acessar facebook.com/rodrigo.salomão.790. É rapidinho intervalo, eu volto já, não saia daí.